O metrô de Seul estava cheio naquela manhã fria de novembro. O barulho das portas se fechando se misturava ao som das notificações dos celulares e ao murmúrio de conversas apressadas. No meio da multidão, Heloísa, uma brasileira de 32 anos, segurava firme a alça de metal, tentando equilibrar o corpo enquanto o trem ganhava velocidade. Ela usava um casaco bege e o cachecol azul que o marido lhe dera antes de partir para mais uma viagem de trabalho. Casada havia 7 anos, vivia uma rotina previsível e silenciosa. Seu casamento com Eduardo não era infeliz, apenas vazio. Era como um livro bonito que, com o tempo, perdeu as palavras. Enquanto o metrô sacolejava, Heloísa olhava pela janela distraída até que uma voz suave interrompeu seus pensamentos. "Você está bem?" perguntou um homem em coreano com um tom gentil. Ela demorou um instante para entender, depois respondeu com um sotaque carregado, mas adorável. Sim. Só estava pensando demais, eu acho." O homem sorriu. Era Seng-hyun, um arquiteto de 35 anos com olhos serenos e um jeito calmo que parecia destoar do caos da cidade. Ele notou que Heloísa segurava um livro, uma tradução coreana de O Pequeno Príncipe. "Esse é o meu livro favorito", comentou, inclinando-se levemente. "Sempre achei curioso como adultos esquecem o que é essencial." Ela sorriu, surpresa por encontrar alguém que entendesse o que ela mesma sentia há tanto tempo. "Engraçado. Eu pensei exatamente nisso hoje cedo." O metrô sacolejou novamente e, por um instante, os corpos dos dois se tocaram. Foi rápido, acidental, mas Heloísa sentiu algo que há muito tempo não sentia. Um arrepio leve, quase esquecido. Quando as portas se abriram, Seng-hyun olhou para ela com um sorriso discreto. "Essa é minha parada. Espero te ver novamente, estrangeira que leu O Pequeno Príncipe." Antes que ela pudesse responder, ele desapareceu entre as pessoas na plataforma, deixando para trás apenas o eco de uma sensação estranha, como se um pedaço dela tivesse ficado naquele vagão. Heloísa permaneceu ali, parada, segurando o livro contra o peito. O trem voltou a se mover, e uma pergunta atravessou sua mente como um sussurro perigoso. Por que o coração bateu mais forte? Por um desconhecido. Os dias seguintes passaram como um nevoeiro. Heloísa tentava se concentrar no trabalho na pequena escola de idiomas onde dava aulas de português, mas a lembrança do homem do metrô insistia em voltar, silenciosa e constante. Seung-hyun. Ela nem sabia se era assim que se escrevia o nome dele, mas o som permanecia, ecoando em algum canto do peito. Certa tarde, enquanto caminhava até a estação, o céu começou a desabar em chuva. Heloísa correu, tentando proteger o rosto com o cachecol quando ouviu uma voz familiar chamando. "Você de novo? Sempre pega o metrô na hora em que o mundo decide chover?" Ela se virou, e lá estava ele, com o mesmo sorriso tranquilo, segurando um guarda-chuva preto. "Eu juro que não estou te seguindo", ele acrescentou, rindo. "Mas se quiser, posso dividir o guarda-chuva." Ela hesitou por um instante. Aceitar parecia errado, mas recusar doía. "Acho que não tenho escolha", respondeu, sorrindo de leve. Caminharam lado a lado até a entrada da estação. O som da chuva misturava-se ao barulho dos passos, e cada segundo parecia lento demais. Heloísa percebeu como Seung-hyun falava com calma, como se cada palavra tivesse peso e intenção. "Você mora por aqui?" perguntou ele. "Sim, desde que me casei. Meu marido trabalha viajando, então fico sozinha na maior parte do tempo." "Entendo." Ele olhou para ela com um olhar compreensível, sem julgamento, apenas presença. "Deve ser difícil se acostumar com o silêncio." Ela respirou fundo. "Às vezes, o silêncio é mais barulhento do que qualquer conversa." A resposta o fez sorrir, um sorriso que não era de flerte. Era de quem reconhece uma alma cansada. Quando o metrô chegou, sentaram-se lado a lado. Conversaram sobre livros, sobre o frio,
sobre a saudade que Heloísa sentia do Brasil. Ela se sentia leve, viva, como se estivesse lembrando de uma parte de si que havia adormecido há anos. Mas quando o trem parou na estação, o peso da aliança no dedo voltou a incomodar. Ela se levantou rápido. Foi bom te ver de novo, Seung-Hwan. Espero que seja o segundo de muitos encontros, respondeu ele, olhando-a com um brilho que fez o coração dela vacilar. Ao chegar em casa, Heloísa se olhou no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, viu uma mulher que ainda podia sentir algo. E isso a assustou mais do que qualquer tempestade lá fora. Enquanto o som da chuva batia na janela, ela se perguntou em silêncio: quantas estações mais o destino ainda planeja para nós dois? O inverno chegou mais cedo naquele ano. As ruas de Seul estavam cobertas por um véu branco de neve, e o frio parecia atravessar até os casacos mais grossos. Mas Heloísa já não sentia tanto o peso dos dias. Havia algo dentro dela que a aquecia em silêncio. Desde o reencontro com Seung-Hyun, os dois passaram a se ver com frequência, às vezes no metrô, outras em uma cafeteria pequena próxima à estação de Hongdae, onde o aroma de café se misturava ao som suave de jazz. No começo, eram apenas conversas inocentes, sobre livros, sobre o choque cultural, sobre a solidão de viver longe de casa. Mas, pouco a pouco, os olhares começaram a dizer mais do que as palavras. Você sempre fala do Brasil com tanta saudade, comentou Seung-Hyun numa tarde, observando a neve cair do lado de fora. O que mais sente falta de lá? Heloísa pensou por um instante. Do calor, não só do clima, do calor das pessoas, do toque, do abraço. Aqui tudo é tão contido, às vezes parece que até os sentimentos congelam. Ele abaixou o olhar, mexendo no café com a colher. Nem todos são assim. E quando ergueu os olhos novamente, eles encontraram os dela. O tempo parou. Foi um instante silencioso, cheio de significados que nenhum dos dois ousou traduzir. Heloísa desviou o olhar, o coração acelerado. Eu devo ir. Eu te levo até o metrô. A voz dele era baixa, quase um sussurro. No caminho, o vento cortava o rosto e o frio fazia a respiração se tornar visível. Seung-Hyun tirou as luvas e segurou a mão dela, naturalmente, como se fosse o gesto mais simples do mundo. Suas mãos estão geladas. E as suas estão quentes demais. Ela tentou rir, mas a voz falhou. Eles pararam em frente à escada da estação. Por um instante, Heloísa quis soltar, fugir, lembrar-se do marido, da aliança, do compromisso, mas algo mais forte a manteve ali. Seung-Hyun apenas olhou para ela, com uma sinceridade que desarmava qualquer defesa. Eu não sei o que é isso que está acontecendo, mas eu espero que não acabe na próxima estação. Ela sentiu o peito apertar. Eu também não sei. Só sei que estou com medo. E faz tempo que não sentia medo de sentir. A neve continuava a cair silenciosa. Nenhum dos dois se moveu por alguns segundos, o suficiente para todo o mundo desaparecer. Quando Heloísa desceu as escadas, uma lágrima escorreu. Não era culpa. Era o coração lembrando que, às vezes, o certo e o sentir não andam juntos. Depois daquela noite, Heloísa tentou desaparecer. Bloqueou o número de Sang-Hyun, mudou o trajeto para o trabalho e começou a sair mais cedo, evitando o metrô das 9. Tentava convencer a si mesma de que tudo aquilo não passara de uma distração, um erro. Mas o erro tinha olhos calmos, sorriso sereno e um jeito de escutar que ninguém mais tinha. As mensagens dele ficaram sem resposta. Espero que esteja bem. Não quero te atrapalhar, só queria saber se está tudo certo. Ela lia, mas não respondia. Cada palavra parecia um lembrete daquilo que ela lutava para esquecer. Eduardo voltou de viagem naquela semana. Trouxe presentes, falou sobre negócios e jantares. Heloísa ouviu tudo em silêncio.
À noite, deitada ao lado dele, percebeu o quanto o toque dele parecia distante. Não por culpa, mas por tempo. Eles haviam se transformado em estranhos polidos. Enquanto o marido dormia, ela ficou olhando para o teto, e o nome de Sang-hyun atravessou sua mente como uma melodia proibida. Os dias seguintes foram iguais. Até que numa sexta-feira cinzenta, o destino decidiu brincar outra vez. Heloísa estava na cafeteria de sempre, esperando uma colega de trabalho, quando uma voz familiar a fez virar. Eu sabia que a gente ia se ver de novo. Sang-hyun estava ali, com o mesmo casaco escuro e aquele olhar que parecia enxergar além. Ela congelou. Sang-hyun, eu não devia estar aqui. Então me diz que não sente falta de mim? Respondeu firme, mas com tristeza na voz. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O silêncio entre os dois disse tudo. Sang-hyun respirou fundo. Eu pensei que estava sendo egoísta por querer te ver, mas percebi que o egoísmo seria fingir que isso não existe. Heloísa fechou os olhos. Uma lágrima escapou antes que ela pudesse conter. Eu sou casada, disse num fio de voz. Eu sei, e é justamente por isso que não te pedi nada. Só queria te ver, nem que fosse de longe. Ele deu um passo para trás, hesitando. Eu não quero ser o motivo da sua culpa, mas também não quero ser o que você vai fingir que nunca aconteceu. Ela o observou sair da cafeteria sem olhar para trás. Por um instante, o coração dela quis correr atrás, gritar, pedir para o mundo parar. Mas o corpo ficou imóvel. Naquela noite, o céu desabou em neve. E Heloísa entendeu que não era o frio lá fora que doía. Era o vazio que ficou depois que ele se foi. E pela primeira vez, ela se perguntou se o amor verdadeiro precisa necessariamente ser vivido, ou apenas sentido. As semanas seguintes foram um exercício constante de esquecimento. Heloísa se jogou no trabalho, nas aulas, nas tarefas de casa, tentando preencher cada espaço do dia com qualquer coisa que a mantivesse longe de pensar em Sang-hyun. Mas o coração não é feito de lógica, e por mais que ela se esforçasse, o nome dele sempre voltava, nas músicas do metrô, nas ruas que os dois costumavam cruzar, no cheiro do café que ainda parecia guardar memórias. Certa manhã, a escola de idiomas organizou uma palestra sobre intercâmbio e arquitetura. Heloísa estava ajudando na recepção quando ouviu um nome no microfone. Convidamos agora o arquiteto Sang-hyun Park para iniciar sua apresentação. O tempo parou. Ela ergueu o olhar e o viu, em pé, diante da plateia, mais confiante, mas com o mesmo olhar calmo que um dia a desarmou. Os olhos dele a encontraram por acaso, e por um instante, o mundo inteiro sumiu. Ele hesitou antes de começar a falar, como se também estivesse tentando entender se aquilo era real ou uma peça do destino. Durante a palestra, Heloísa mal conseguiu respirar. Cada palavra, cada gesto, trazia de volta tudo que ela havia enterrado. Quando terminou, ele se aproximou devagar. Eu prometi que não iria te procurar, disse ele com um meio sorriso. Mas acho que o destino não gosta muito de promessas. Ela não conseguiu responder. Podemos conversar? Ele perguntou. Foram até uma pequena praça atrás da escola, onde o vento soprava frio e as árvores já estavam quase nuas. Eu recebi uma proposta para trabalhar no exterior. Talvez vá embora em algumas semanas. Heloísa sentiu o peito apertar. Isso é bom, não é? Tentou disfarçar, a voz tremendo. É, mas eu só pensei em uma coisa quando aceitei. Se eu fosse embora sem te ver de novo, me arrependeria. O silêncio que veio depois dizia mais do que qualquer confissão. Ela queria ser racional, forte, fiel, mas as palavras dele a quebraram por dentro. Sang-hyun, começou, os olhos marejados. Eu não sei o que é isso. Só sei que é real. E é isso que me assusta. Ele se aproximou, devagar. Então não diz nada. Só sente.
Por um segundo, Heloísa pensou em recuar, mas o corpo dela se moveu antes que a razão pudesse impedir. O beijo foi suave, contido, mas carregado de tudo o que nunca foi dito. Um toque que misturava culpa, desejo e um amor impossível nascido em silêncio. Quando se afastaram, ambos estavam com os olhos úmidos. Eu devia odiar o destino, ela sussurrou. Mas ele só te trouxe para mim, respondeu ele com um sorriso triste. Ela ficou ali, observando-o partir, sabendo que aquele momento, por mais breve que fosse, ficaria marcado para sempre. Naquela noite, Heloísa escreveu em seu diário: o amor não precisa durar para ser verdadeiro. Às vezes, basta existir para mudar tudo. Os dias que seguiram o beijo foram uma mistura de dor e ternura. Heloísa acordava com o gosto dele ainda nos lábios e dormia com o peso da culpa no peito. Nenhum dos dois falou sobre o que viria depois. Não havia promessas, apenas a consciência de que o tempo estava se esgotando. Sang-Hun continuou indo à cafeteria, às vezes só para vê-la de longe. Heloísa, por sua vez, passava o dia lutando contra o próprio coração, mas toda vez que o via, o mundo parecia parar de girar. Naquele domingo, ele a esperava no banco da praça onde haviam se encontrado pela primeira vez depois da palestra. O vento soprava frio e o céu carregava um tom acinzentado de despedida. Eu recebi a confirmação hoje, disse ele, com um sorriso melancólico. Vou para a Holanda. O voo é na próxima semana. Heloísa abaixou o olhar, tentando esconder as lágrimas. Então é isso. Eu não quero ir embora te deixando assim. Ela respirou fundo. Sang-Hun, o que aconteceu entre nós não devia ter acontecido. Mas aconteceu, e negar isso não vai mudar o que sentimos. O olhar dele era firme, sereno e ainda assim cheio de dor. Eu não quero destruir sua vida, Heloísa. Você não destruiu nada, respondeu ela com a voz embargada. Só me lembrou que ainda existe algo aqui dentro. Algo que eu achei que tinha morrido. Por um instante ficaram em silêncio, ouvindo o som distante do metrô passando sob a cidade. Era como se as estações estivessem se despedindo também. Sang-Hun segurou a mão dela. Promete que vai continuar vivendo de verdade, que vai voltar a sentir mesmo que não seja comigo? Ela sorriu em meio às lágrimas. Prometo. Ele se inclinou e a abraçou. Um abraço longo, sincero, daqueles que dizem tudo o que as palavras não conseguem expressar. Quando se afastaram, os olhos dos dois diziam adeus. Se o destino for generoso, talvez a gente se encontre em outra vida. Ela ficou ali, observando-o se afastar até que a figura dele sumisse entre a multidão. E quando o último trem daquela noite passou, Heloísa percebeu que a história deles terminava como começou, entre duas estações, com o coração dividido entre partir e ficar. Naquela noite, ela escreveu uma última frase no diário. Nem todo amor é feito para durar. Alguns existem apenas para nos acordar. Os dias após a partida de Sang-Hun foram longos demais. O metrô, antes repleto de lembranças boas, agora parecia um corredor de ecos. Cada rosto desconhecido fazia Heloísa lembrar do sorriso dele. Cada estação parecia repetir o mesmo adeus. O marido, Eduardo, notou que algo estava diferente. Você está distante ultimamente, disse ele certa noite durante o jantar. Aconteceu alguma coisa? Heloísa parou o garfo no ar. Pensou em dizer a verdade, mas a culpa apertou a garganta. É só cansaço, respondeu com um sorriso forçado. Tenho trabalhado demais. Ele assentiu sem insistir. Era um homem prático, acostumado ao silêncio confortável do casamento. Mas, para Heloísa, o silêncio já não era mais conforto.
era castigo. Os meses passaram. A neve derreteu, o frio foi embora e a vida seguiu seu ritmo. Heloísa se esforçou para seguir junto, mas algo dentro dela permanecia suspenso, como uma melodia que nunca termina. Um dia, ao sair do metrô, ela notou um novo café abrindo na esquina. Na vitrine, uma frase em coreano chamou sua atenção. O essencial é invisível aos olhos. Seu coração disparou. Era a frase de O Pequeno Príncipe, a mesma que ele citara no dia em que se conheceram. Sem pensar, entrou. O aroma do café a envolveu como uma lembrança. A atendente, uma jovem coreana simpática, sorriu. Bem-vinda, a cafeteria é nova, mas o dono mandou montar tudo antes de viajar. Disse que era importante deixar um pedaço dele aqui. Ela engoliu seco. Olhou ao redor e viu em uma das prateleiras um livro. A edição coreana de O Pequeno Príncipe. E dentro dele um marcador com uma caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. Para a estrangeira que me ensinou a sentir. Por S. As lágrimas caíram antes que ela pudesse evitar. Ele havia deixado algo ali, não para que ela o encontrasse, mas para que ela nunca esquecesse o que viveram. Heloísa sentou-se em um dos bancos, segurando o livro contra o peito. O coração doía, mas pela primeira vez não doía por culpa, doía por amor. Do lado de fora, a cidade continuava igual, mas dentro dela, algo havia mudado para sempre. Ela fechou os olhos e sussurrou baixinho. Sang-hun, obrigada por me lembrar quem eu sou. Naquela noite, Heloísa caminhou de volta para casa sobre a chuva leve, com um sorriso pequeno, porém sincero. Sabia que o destino ainda guardava algo. Uma última estação antes do fim. 5 anos se passaram. Seul continuava viva, apressada, com o mesmo barulho dos metrôs e o mesmo frio que cortava o rosto. Mas dentro de Heloísa, o tempo havia se tornado outra coisa, um lugar onde o passado ainda respirava em silêncio. Depois de muito pensar, ela e Eduardo decidiram seguir caminhos diferentes. A separação foi tranquila, quase silenciosa. Nenhum dos dois tinha mais o que oferecer além de respeito. Heloísa se mudou para um pequeno apartamento próximo ao rio Han, onde as manhãs vinham com o som de gaivotas e o aroma de café fresco. Ela se tornou tradutora de livros infantis e, ironicamente, o primeiro que traduziu foi O Pequeno Príncipe. Cada frase parecia ter sido escrita para ela. Em uma tarde de primavera, ao sair do trabalho, Heloísa pegou o metrô pela primeira vez em muito tempo. Sentou-se junto à janela e observou a cidade passando depressa. Os rostos, as luzes, os anúncios coloridos. Quando o trem parou em uma das estações centrais, uma voz familiar ecoou entre as pessoas. Com licença. Ela levantou o olhar e o coração simplesmente parou. Sang-hun. O mesmo olhar tranquilo, o mesmo sorriso discreto. Um pouco mais maduro, com algumas rugas novas ao redor dos olhos, mas ainda com aquela serenidade que fazia o tempo desacelerar. Por um momento, nenhum dos dois falou. O mundo seguiu, mas para eles, tudo ficou suspenso no ar. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eu pensei que você tivesse voltado para o Brasil. Pensei em voltar, respondeu ela, sorrindo de leve. Mas descobri que o coração sempre deixa raízes onde aprende a sentir. Ele riu baixinho. Continua falando como em um livro. Os dois se sentaram lado a lado, exatamente como na primeira vez. Mas agora, o silêncio entre eles era diferente. Não havia mais culpa, nem medo. Apenas um afeto tranquilo, cheio de memórias e paz. Está indo para onde? Perguntou ele. Para casa. E você? Também. Ele olhou para a janela pensativo. Sabe, às vezes eu ainda volto àquela cafeteria. Ela sorriu. Eu sei, eu deixei um bilhete lá um dia. Eu vi. Os olhares se cruzaram e por um instante o tempo os levou de volta a tudo o que foram e tudo o que ainda poderiam ter sido. Quando o trem chegou à estação final, Seung-ryun se levantou.
O destino gosta mesmo de brincar com a gente, não é? Disse ele. Gosta, respondeu ela, levantando-se também. Mas às vezes ele é gentil. Ele estendeu a mão. Café um dia desses? Café, disse ela sorrindo. O metrô abriu as portas e ambos desceram lado a lado, sem promessas, sem pressa. A cidade os envolvia com luzes douradas e vento suave. Naquele instante, Heloísa percebeu algo simples e profundo. O amor deles não precisava ser vivido como antes, bastava existir. E enquanto caminhavam juntos pela plataforma, ela pensou: alguns amores não terminam. Eles apenas mudam de forma e continuam nos acompanhando estação após estação.